Nós estamos vivendo num momento tão atípico que a gente tem que se cuidar de todas as formas, né? Além daquelas formas tradicionais que a gente já sabe, do álcool gel, da máscara, que já é de praxe, a gente precisa também cuidar do nosso organismo, cuidar da nossa imunidade. Claro que isso é um trabalho constante, é o cuidado com a alimentação, é o cuidado com a mente, com o emocional, é o cuidado com o físico. E o que nós vamos conversar hoje é como ajudar ainda mais esse sistema imunológico, como fortalecer ainda mais isso com as ervas medicinais. Então, eu gostaria, Iene, que você começasse conversando com nós sobre isso. Ok, Ana. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ervas. Eu quero dizer aqui que eu não tenho nenhuma formação na área médica, eu só gosto bastante de estudar as ervas medicinais, e como eu trago elas junto comigo desde a minha infância, como eu já falei, eu gosto muito de aprender sobre elas. Enfim, sobre plantas em geral, mas as ervas medicinais, elas me cativaram, assim. Então, tenho verdadeira paixão por elas. Eu fiz alguns cursos dentro da área, e também gosto muito da questão da produção, né? De procurar novas variedades, eu procuro resgatar aquilo que eu tinha contato, que hoje, assim, quando eu era criança, que hoje às vezes está mais difícil de conseguir. Então, eu procuro resgatar todas as ervas medicinais, as flores, que faziam parte da minha infância. Então, das ervas medicinais, que mais propriamente a gente vai falar hoje, na questão de aumentar a imunidade, então, o nosso, falar um pouquinho assim do sistema imunológico, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele é responsável para, no caso, para fortalecer o nosso organismo, né? Ele tem que manter ativo, né? Com que tudo funcione bem, para a gente não, para a questão de não pegar nenhuma infecção, como que vem através de vírus, de fungos, de bactérias, né? Então, o nosso sistema, ele, uma vez que algum micro-organismo entra do nosso organismo, né, que invade, no caso, ele percebe isso e ele aciona mecanismos que faz com que isso combate essas infecções, né? Então, O para isso, próprio ele... corpo, né, Iene? Oi? O próprio corpo, né, quando ele está fortalecido, ele consegue ele mesmo se restaurar. Puxando Exatamente. um pouquinho o gancho, né, as terapias que eu trabalho são todas da linha energética. E quando o nosso corpo ele está em equilíbrio, a gente consegue se manter saudável. Então, qualquer doença, qualquer vírus, qualquer bactéria que a gente tenha no corpo que se desenvolva, na verdade, é o nosso corpo que não está conseguindo se restabelecer. Então, tudo aquilo que a gente fizer para manter mente, corpo, emoção e espírito em equilíbrio, vai nos ajudar a sempre se manter saudável, né, Iene? Exatamente, Então, quando ele está funcionando 100% correto, né? Então, essas toxinas que às vezes a gente carrega, que o corpo tem, vão sendo eliminadas através da urina, das fezes, do suor, né? E quando ele está em desequilíbrio, aí aparecem as doenças, né? E o que causa tudo isso? Essa é a questão às vezes, uma alimentação não saudável, falta de exercício físico, muitas vezes esquecemos de tomar água o tanto que é necessário, o cansaço, o estresse, tudo isso ajuda com que a nossa imunidade às vezes fica baixa. Como nós percebemos isso? O corpo vai mostrando, né? Às vezes Uhum. alguma aquele cansaço assim que a gente às vezes não sabe de onde que vem, é porque falta alguma coisa, né, no nosso organismo. O que mais? As aftas, Sim. a questão da alergia,
Tudo isso são provas de que o nosso sistema imunológico não está da maneira como teria que estar, né? Então, existem várias ervas medicinais que podemos usar para aumentar, né? Para turbinar isso aí, para voltar a funcionar corretamente de novo. Então, eu gosto muito do guaco. Iene? Oi. Iene, antes de você entrar nas ervas propriamente dito, deixa eu fazer mais um complemento nisso que você está falando. Eu costumo dizer, Iene, que o nosso corpo, ele é muito inteligente, o nosso sistema, ele é completamente inteligente, ele consegue se manter quando nós estamos em equilíbrio. Por quê? Porque esse ser, isso tudo, essa energia que nós temos, ela é perfeita, ela funciona. Deus criou a gente de uma forma tão perfeita que quando nós estamos em equilíbrio, que seria o normal, nós conseguimos ficar saudáveis. E como a Iene falou, o nosso corpo, ele sempre dá sinais de que algo está errado. A Iene deu vários exemplos ali da afta, do cansaço, da indisposição. Então, a gente precisa aprender a ouvir o que o nosso corpo está dizendo. Porque quando você está com uma insônia não é normal. Insônia é um pedido de socorro do teu corpo. Ansiedade é um pedido de socorro do teu corpo. Então, nós precisamos prestar atenção no que o nosso corpo está nos dizendo. Tem um artigo, Iene, que eu gosto muito, é de um médico americano. Ele fez uma pesquisa e ele descobriu, Iene, olha só que interessante, ele descobriu que só existe doenças ou indisposição ou dor quando nós estamos vibrando abaixo de 200 Hz. O que é isso? Abaixo de 200 Hz está o medo, está a raiva, está a tristeza, está a angústia, está a mágoa, está o ressentimento. Então, quando nós alimentamos esses sentimentos, nós ficamos doentes. Por outro lado, acima de 200, o que existe? Existe a coragem está ali no 200, então a partir da coragem nós já começamos a ficar saudáveis. O amor, por exemplo, o amor vibra lá em 530 Hz. Então, perceba que quando a gente consegue viver a nossa vida com amor, com solidariedade, com empatia, com compaixão, com gratidão, nós não ficamos doentes. Nós só ficamos doentes porque nós temos dificuldades de lidar com o nosso emocional. E quando a gente não lida bem com o nosso emocional, a gente desequilibra o nosso sistema, baixa a imunidade e fica doente. É isso, Iene? Isso aí. É verdade, Ana. E a gente tem que cuidar muito disso, da parte emocional, né? Porque ela é responsável pela maioria das doenças, né? Então, às vezes, como pode... quando o sistema imunológico está baixo, pode dar uma gripezinha, como pode também gerar um câncer, né? Se a gente não cuidar e deixar baixar demais, né? Então, tudo isso a gente tem que ir controlando e cuidando, e principalmente a parte emocional, para não chegar tanto, né? Para conseguir se manter equilibrado. Isso aí. Iene, antes de você começar de novo, olha só, o Jadir está aqui conosco. Boa noite, Jadir, seja bem-vindo. Olha só, a Lúcia também está aqui conosco, a Lúcia Capistrano. Seja bem-vinda. Espero que você curta a nossa live de hoje. A Miriam está aqui conosco também, seja muito bem-vinda. E quem estiver nos acompanhando, coloca um boa noite aqui, se manifesta aqui nos comentários. Lembrando, esses comentários que eu consigo acessar agora são os comentários que estão lá na página Despertar do Ser. Então, se você não está na página, entra lá na página, que daí a gente consegue ir falando aqui quem que está conosco, até se tiver alguma dúvida depois, a gente vai abrir para perguntas e a gente consegue se comunicar com vocês dessa forma. Agora sim, Iene, pode falar das ervas. Então, vou falar de algumas que eu utilizo mais, que é o guaco. O guaco, ele aumenta bastante a imunidade, ele é ótimo para tosse também, contra a tosse, né?
Então, eu uso ele muito no chá, no xarope, quando eu faço alguma tintura também, porque às vezes ele tem bastante no verão, mas no inverno ele acaba, às vezes a gente acaba perdendo ele, porque ele é bem sensível ao frio, né? Então, ou às vezes não perdendo, mas ele diminui, ele não produz, ele não vai, ele não cresce muito no inverno. Então, dá para fazer em forma de tintura e guardar para o ano. Então, lá em casa, a gente toma sempre o chá do guaco. Fazem já uns 3 meses que a gente está tomando toda noite. Eu coloco alguma outra erva junto também, como a Ora Pronobis, a erva cidreira. Então, dá para misturar várias para fazer o chá. O guaco é um que eu nunca deixo fora, porque realmente é um dos que mais aumenta a imunidade. Então, ele é bem importante, assim, para realmente aumentar a imunidade. Depois tem a Ora Pronobis. A Ora Pronobis também é muito... é uma erva, assim, que hoje está sendo bem usada. Ela surgiu há pouco tempo, né? Em função dos vegetarianos, dos veganos, né? Das pessoas que fizeram pesquisa em cima de plantas, né? Para, no caso, substituir a proteína da carne, dessas outras coisas que eles não comem, né? Então, a Ora Pronobis é uma que tem a mesma proteína que tem na carne. Então, nossa, ela é rica em ferro, em várias coisas, então ela é muito importante, tanto para a alimentação como também para os chás e xaropes. Inclusive, essas plantas todas que eu falo, a gente tem lá no horto, então elas são bem fáceis de produzir, não são difíceis. Às vezes é um pouco difícil para a gente consegui-las, mas depois que tem, é bem fácil de fazer as mudas. Também a urtiga. A urtiga é bem pouca conhecida, mas ela tem muitas propriedades medicinais. A urtiga, para quem não conhece, se tu encostar nela, ela te queima, né? Porque ela tem uns pelinhos como se fossem espinhos, então em contato com a pele ela queima. E ela é uma das... Eu nunca deixo fora do xarope quando eu faço, porque ela tem muita propriedade medicinal, ela aumenta bastante a imunidade, ela é ótima para controlar para o sangue, para não ter anemia, para todas essas coisas. Então, a urtiga também, eu lutei muito para conseguir, eu não tinha. Aqui na região não tem tanto assim, por causa do frio, e eu consegui uma mudinha, nem sei como que eu consegui, enfim, eu acho que eu achei um dia uma mudinha lá, foi a única que eu virei aquele terreno lá e achei. Procurei cultivar ela dentro da estufa, fiz sementes, e as sementinhas eu não queria perder nenhuma, então o que que eu fazia? Eu jogava ela pela estufa, lá no meio das britas e coisa e tal, e agora ela tudo. Então ela agora tem conta. Agora tem que ficar arrancando, porque realmente ela tomou conta e ela... E se tu encostar, ela queima, né? Então tem que ter esse cuidado com as pessoas que vão, né? Com clientes, às vezes com crianças pequenas que gostam de passar a mão nas plantas, então tem que ter esse cuidado. Mas eu sempre tenho aquele meu cantinho que eu não deixo mexer, que eu deixo lá para fazer o chá e para fazer também o xarope. Outro também que é bem importante, o funcho. O funcho também ele aumenta bastante a imunidade, ele descongestiona, assim, né? Para às vezes tem aquela gripe pesada, então ele é expectorante, que a gente diz, né? Ele é expectorante. O funcho, tu pode usar toda a planta, tanto a folha como a semente dela, que é a semente é a erva doce, né? Elas são uma planta só, a folhagem é o funcho e a erva doce é considerada a semente em cima, né? Então, dá para misturar todas elas, como tu pode tomar separado cada uma, se tu tem preferência, né? Para cada um faz o seu gosto, né? Outra erva também que eu uso bastante é a sálvia da gripe. Eu não sei os nomes científicos assim de cor, então eu vou usar os nomes comuns, né? Que é mais conhecido. A sálvia da gripe, ela é uma planta bem bonita,
ela faz assim, um caule bem comprido, daí sempre tem de 2 em 2 folhas, faz uma florzinha lilás, é uma planta muito bonita e também bem fácil de cultivar. Ela sofre um pouco também no inverno, mas é uma planta bem boa assim para a gente ter em casa, porque ela é muito boa contra a gripe, assim, e contra outras infecções também na pele. Enfim, a gente usa ela em várias coisas, inclusive em pomadas também. O poejo também, ele é um chazinho bem gostoso de tomar. Quando eu era menina, assim, eu conhecia por chazinho de nenê, porque os nenês todos tomavam o tal do poejinho. Ele é muito gostoso, ele é parecido com o gostinho do cidró, né, da erva Luísa. Então, ele dá um gostinho, assim, especial no chazinho e é sempre reconfortante tomar um chazinho, né, bem gostoso. Então, eu gosto muito do poejinho. Eu acho ele uma planta muito bonita e é bem importante, assim, para várias coisas também, né? Então, para o pulmão, ele também pode ser usado para má digestão, para uma infinidade de coisas. Tem também a capuchinha. A capuchinha, ela é uma planta que ela está dentro das punks. Eu não sei se depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas, Ana. Vamos ver conforme vai ficar o nosso tempo. Sim. Qualquer coisa a gente marca outra, hein, Anne? Também, eu só vou falar rapidinho aqui. As punks, elas são plantas alimentícias não convencionais, então a maioria são chá. Na verdade, hoje em dia estão sendo pesquisadas, está tendo uma pesquisa muito grande e quase todas são comestíveis. Então, elas são plantas que a gente não conhece tanto e até então não sabia que podia comer e coisa e tal, né? Então, a capuchinha, ela está dentro das punks. A capuchinha, ela pode ser usada toda ela, tanto raiz como folha, como flor, a semente, toda ela. A sementinha, ela chamam até de falsa alcaparra, então ela é um pouco forte. Eu evito de usar a semente no xarope, eu uso geralmente a folha e a flor. Eu gosto muito de comer a semente, no caso, na conserva, assim, fica bem deliciosa, ela parece uma alcaparra realmente. E a flor também uso bastante em saladas e também no xaropes. No chá, no dia a dia, eu não costumo usar porque eu não sei, não uso todo dia. Mas, enfim, nos xaropes eu não deixo ela fora porque realmente ela é bem importante. Ela faz muito bem ao coração, ela equilibra o sangue, sabe? A corrente sanguínea, né? O fluxo do sangue, no caso. Então, ela é uma planta muito bonita e muito interessante nesse sentido. Tem também a lavanda. A lavanda eu coloco sempre no xarope, porque a lavanda ela é um calmante, então ela, além de ajudar na questão da imunidade, de fortalecer, ela também dá um equilíbrio, como é que eu poderia, tipo um equilíbrio emocional, vamos dizer assim, porque ela trabalha toda essa parte assim de manter a mente mais calma, de dormir uma noite bem dormida. Então, ela é uma planta assim que equilibra muito isso. Então, a lavanda também, ela pode ser usada a flor dela, como a folha também. Eu, particularmente, quando eu uso ela no chá, eu gosto sempre de pôr a flor, porque já é uma coisa diferenciada, né? A flor já dá uma coisa, como é que eu vou dizer, um certo romantismo, mas também tem aquela coisinha, né? É diferente, assim. Então, eu gosto muito de usar sempre flores também no chá e principalmente quando a gente tem criança pequena em casa, isso é bem interessante. E ela também é uma planta comestível também, é uma punk. A lavanda ela pode ser usada também na culinária, né? Nas saladas, pode ser feito a milanesa, dá para usar de várias maneiras. Quer ir perguntando? Quer que eu vou seguindo, Ana? Fique bem à vontade. Vou ler aqui, tem bastante comentários aqui. Deixa eu ler o pessoal que está aqui conosco. Olha só,
Enquanto eu vou lendo aqui, enquanto eu vou lendo esses comentários, se você quiser pegar um papel, pegar uma caneta, daqui a pouco a Iene, ela vai ensinar como que a gente pode fazer um xarope caseiro em casa. Xarope caseiro, claro que vai ser em casa, né? Ficou bem. Ao vivo é isso, né? Xarope caseiro é em casa. Então, vá lá, pega um papel, pega uma caneta para você anotar. A Iene, ela sempre faz esses xaropes para ela, lembrando que ela não vende, né, Iene? Você não faz esse comércio, né? Você faz para a sua família. Exatamente. A gente até quando nós começamos lá o horto, a gente ia fazer, mas em questão da vigilância sanitária, é muito cheia de... então a gente resolveu não, porque o investimento seria alto e coisa e tal, e não é o que a gente... E não é esse o foco, né? Não seria esse o foco. Então, o que Então... Oi? Quer falar, Ana? Pode falar. Então, vamos aprender a fazer esse xarope super bom que a Iene vai ensinar, que é super fácil de fazer, bem tranquilo, para a gente aproveitar agora, né? Porque essa situação que a gente está vivendo, a gente tem que se cuidar de todas as formas para a gente não pegar nenhuma gripe, nenhum resfriado simples, porque senão a gente vai ter que ficar de molho em casa, não vai poder sair. Então, vamos usar o xarope da Iene. Deixa eu ler aqui, Iene, quem que está conosco. Olha só, deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui, a Karen. A Karen está aqui conosco, boa noite, seja muito bem-vinda. O David também está aqui, está dizendo parabéns, Iene. Muito obrigada, seja bem-vindo, David. A Bruna também está aqui conosco. A Gina fez um comentário aqui, Iene, chá de folha de laranja também é muito bom. Exato, a flor da laranjeira, nossa, eu sou apaixonada por ela. E claro, a folha, a casca da laranja, toda ela dá para usar no chá ou no chá. A Lucides também está aqui conosco. A Cecília também está aqui conosco, ela escreveu aqui que se atrasou. Mas está em tempo, Cecília. Amanhã assiste o tempo. Sim. Começamos há pouco. A Olivia também está aqui conosco, Iene, e ela escreveu assim, que ela super recomenda as indicações das plantas medicinais da tia Iene. Muito obrigada, tia Olivia. A tia Olivia, às vezes, quando eu faço um xarope lá em casa, eu repasso uma garrafinha para ela. Olha só. A Marialva também está aqui conosco, seja bem-vinda. Oi, Marialva. O Otávio também está aqui, Iene, ele disse que está muito boa a live. Seja bem-vindo, Otávio. A Nara está aqui conosco, boa noite. A Cláudia também está aqui, seja bem-vinda. A Cecília escreveu aqui, Iene, que ela adora lavanda para chá e ela coloca no escaldapés também. A Cecília fez conosco. Ela fez conosco há uns dias atrás uma live sobre escaldapés que teve muitas visualizações, o pessoal gostou bastante. E ela está contribuindo aqui. A Cláudia está dizendo, escreveu aqui, mandou um abração para você, Iene. Obrigada, Cláudia. Outra para você. A Daniele também está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vinda. Muito bem, tem bastante gente aqui nos acompanhando, que bacana. Que bom, fico feliz. Só? Muito bem, sejam todos bem-vindos e que bom que estão aí conosco. Então, Ana, sobre as ervas medicinais, tem também alguns rizomas que a gente usa, que são o gengibre. O gengibre é fantástico, tanto para garganta, infecções na garganta, como para aumentar a imunidade também. Tanto para tempero, né? Eu uso muito na culinária, eu gosto muito do gengibre. Então, numa paçoquinha de pinhão, o gengibre ele dá um toquezinho especial. A cúrcuma, que é o açafrão da terra,
Ele agora está na época de colher, eu até tenho que ver os meus lá, que deve estar já no ponto de colher. Então, é uma raiz também, um rizoma, e ele dá para tirar ele agora, deixar secar e moer para fazer o pozinho, e durante o ano vai usando ele na culinária, nos xaropes. Se às vezes quer largar um pouquinho em cima no prato da comida, você coloca nas saladas. Então, ele é de cor bem amarela. Se fazer cozinhar ele no arroz, ele fica um arroz bem amarelinho, fica bem bonito e ele é fantástico. Ele é para uma infinidade de coisas. É anti-inflamatório, para uma infinidade de coisas, afinal. Tem bastante vitamina, tem ferro. Então, ele é bastante assim indicado para usar tanto na culinária como também nos xaropes em si, né? O limão também. Eu acho que eu vou deixar você falar um pouco do limão, que você usa mais o limão que eu. Então, eu sei que você é bem adepta e fã do limão. Eu não, para mim, eu não uso muito limão. No caso, lá em casa, o meu esposo, ele toma todos os dias, mas eu, em função do meu sangue ser muito fino, eu não uso muito. Eu, às vezes, uso um pouco na salada e coloco também no xarope quando está quase pronto. Mas de tomar o limão todo dia eu não tenho costume. Todas as frutas cítricas, né? Que tem bastante vitamina. Então, são ótimas também para essa época do ano, enfim, para a situação que estamos vivendo, né? Sempre no inverno, a questão das frutas são muito importantes. Claro, o ano todo, todas as estações, mas no inverno, mais as frutas cítricas em função da vitamina que elas contêm, né? Então, o limão, ele é fantástico no sentido de usar, dá para usar em tudo, né? De salada, na culinária, eu uso bastante na culinária. E também nos remédios quando for fazer. Uhum. O limão é uma maravilha, né? Ele tem infinitos benefícios. É muito interessante estudar as propriedades do limão. Até tem um canal que se chama Doce Limão, que ela fala bastante das propriedades, fala bastante como usar, todas as formas. Claro que tem que ter cuidado porque o limão tem algumas restrições, sim. Então, tem pessoas que não vão poder usar o limão com tanta regularidade assim. Eu gosto muito de tomar ele em jejum. Toda manhã eu pego um pouquinho de água morna, a temperatura do corpo, e espremo um limão e tomo em jejum. Deve fazer uns 2 anos, mais ou menos, que eu faço isso. E olha, faz muito tempo que eu não pego nenhuma gripe. Então, tá funcionando. tá resolvendo essas questões. E tem mais gente aqui comentando. A Elisiane está aqui conosco. A Loreni também está aqui conosco. Por favor, quem estiver nos acompanhando, coloque aqui nos comentários o que está achando, como que está esses ensinamentos sobre ervas medicinais. Coloque para a gente saber quem que está nos acompanhando, o que vocês estão achando. Que daí, a Luísa também está aqui. A Luísa ela está falando, ela está perguntando sobre o limão siciliano. Você sabe alguma coisa das propriedades? Ele é bem parecido com o outro, a questão das propriedades. O siciliano eu uso bastante na comida. Quando eu uso na comida, geralmente é o siciliano que eu uso. Na culinária, eu gosto de temperar, vamos supor, um frango, eu gosto de temperar uma batata para fazer no forno. Eu uso muito o limão siciliano. Eu gosto mais dele na culinária do que o outro. Mas as propriedades em si, pelo que eu sei, praticamente iguais, assim. Qualquer tipo de limão. Tanto o limão bergamota, que chamam de limão cravo, que é aquele vermelho, também pode ser usado. Ele é um pouco mais adocicado. Inclusive, a casca dele dá para comer, porque ela é bem doce. Então, eu acredito que elas que são meia iguais, assim, parecidas, sabe? A questão das propriedades. Todos eles são, né? Dá para usar todos eles tranquilamente.
Uhum. Muito bem. Mais alguma erva que você quer nos orientar, que Eu vai quero servir falar um para pouco aumentar a sobre o imunidade? boldo. O boldo, ele Ótimo. é uma erva que geralmente a gente conhece ele para a questão do fígado, do estômago, e ele é uma erva bem importante também para aumentar a imunidade. Eu estive, inclusive, falando semana passada, que depois a gente não pôde continuar. O boldo, ele é bem forte, então esse tem que ter um certo cuidado para não deixar ele ferver. Então, eu costumo fazer ele macerado na água fria. Então, ele fica um gostinho gostoso, assim, meio amargo, pode ir tomando durante o dia. Ou se a pessoa tem o costume prefere ferver, coloca ele só na água quente e deixa ali tampadinho, ali, deixa uns minutinhos e depois já escorre e já toma. Para quem prefere ele quente, né? Eu uso Uhum. ele também no xarope, mas eu uso ele em menos quantidade. Daí no xarope, sim, ele é fervido, mas eu coloco em menos quantidade, em pouquinha folha, né? Para não carregar demais, porque senão o xarope acaba ficando amargo também. Eu uso, Sim. inclusive, o alho também quando eu faço um xarope. O alho também é fantástico. Eu estive lendo Uhum. sobre o alho e as indicações é que ele seja usado cru, né, para aumentar a imunidade, para proteger contra a gripe. Mas eu penso assim, cru, nem todos usam cru, né? Ele não vai deixar, talvez ele não vai ter todo aquele potencial ele cozido, mas ele vai ter alguma coisa, né? Então, no xarope, por exemplo, eu fervo ele junto também com as ervas. E depois ele não fica gosto nenhum, sem problema. E vai ter as propriedades dele ali também, né? A cebola Uhum. verde também, a cebolinha verde é ótima para questão do pulmão, para limpeza, para. Então, no chá, ele fica um pouco enjoativo para tomar, mas se coloca no xarope, no fim, as outras ervas vão quebrando um pouco, sabe? Aquele gosto forte. Então, tu nem acaba nem sentindo. Então, eu coloco sempre também a cebolinha verde também junto nos xaropes. E também tem a vantagem que pode ser usada in natura, né? A cebolinha verde, coloca lá, tempera lá um chuchu, uma abobrinha, a própria salada verde, um repolho fica gostoso com os temperinhos verdes. Então, é ótimo usar ali junto também. Então, a questão dessas coisas, do gengibre, do alho, da cebola, tem essa vantagem de poder usar in natura, né? Então, fica gostoso, né? Tempera a comida e tem as propriedades aí junto. Eu me Uhum. lembrei agora da Ora Pronobis também. A Ora Pronobis, ela fica ótima no suco também. Então, dá para bater ela junto com um pedaço de maçã, uma laranja ou qualquer outra fruta. Então, ele vai ficar, todas as propriedades ficam ali, né? Então, fica. Porque no ferver um pouquinho sempre se vai, né? Ele não fica 100%. E quando tu consome a planta in natura, então fica todas as propriedades ali. Isso é Uhum. fantástico, né? Muito bem, muitas dicas aí para usar a criatividade, para fazer bastante chá, usar bastante aí tudo que a natureza tem para nos oferecer, né? Que a gente sempre tem esses recursos. A Luísa agradeceu pela tua explicação, ela disse que ela achava que era isso mesmo. A Loreni disse que ela acha assim que é realmente muito importante toda essa parte dos chás. A Gina diz que está adorando ouvir sobre as plantas medicinais, e a Jaque está dando, olha só o que a Jaque escreveu aqui, que cúrcuma e gengibre aceleram o metabolismo, ajudando a queimar as gorduras. Olha só, muitas dicas rolando aqui nos nossos comentários. Isso, E eles dão N, também a sensação de saciedade, assim, então elas ajudam a emagrecer, como ela falou. Iene, o tempo voa por aqui. Nós estamos já com 40 minutos de live
Então, para a gente ficar dentro daquele tempo que a gente tem para poder colocar a live lá no IGTV, então eu vou te convidar para você falar sobre o xarope agora. Uhum. Tá, ok. Então, o xarope, ele funciona assim. Cada um pode escolher as suas ervas, né? No caso, para fazer. Eu vou dizer algumas que eu sempre uso. Inclusive, eu fiz um xarope ontem à noite. Então, eu usei o guaco. Pega, assim, um massinho de guaco, umas 8 folhas, umas 8, 10 folhas. Ou, se fizer, depois eu vou dizer a quantia d'água. Se quiser fazer menos, também pega menos, né? Eu nunca faço do jeito que eu aprendi. Quando eu aprendi, quando eu fiz o curso, então é tudo contado, tantas folhas, disso e daquilo. Eu sempre sigo minha intuição, porque tu sabe também, né, Ana, que a intuição da gente é muito importante. Então, eu também aprendi sobre isso em outros cursos que eu fiz, tanto no Reiki como na geobiologia, em outras coisas também que eu fiz, que a intuição da gente é muito importante e ela nunca falha. Então, eu sempre vou pela minha intuição. Então, eu uso ali umas 8, 10 folhas de guaco, eu uso umas 3 folhas de boldo. Quem não tem essas, qualquer coisa, depois a gente pode, né, respondendo ali, pode ser substituída por outras. Pode pôr uns 2 a 3 dentinhos de alho. A Ora Pronobis, eu gosto de pôr bastante, porque ela incorpora assim o xarope, daí precisa menos açúcar, sabe? Que daí também muito açúcar também não faz bem. Então, eu gosto de pôr bastante Ora Pronobis, que ele é meio liguento, então ele fica grossinho daí o xarope. Então, pode pôr também umas 10 ou 15 folhas, ou até mais, se quiser, da Ora Pronobis, um massinho, uns 2 galinhos, geralmente grandinho, de urtiga, a urtiga que eu falei, aquela que queima a pele quando encosta. Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas aqui para mim não me esquecer. O poejo também é muito importante. Ele é gostoso, ele dá um saborzinho gostoso no xarope e ele é anti-inflamatório, ele alivia as vias respiratórias. Tem também, que eu uso sempre junto, a mil em rama, que chamam de ponto alívio. É uma plantinha que ela é muito bonitinha, ela é anti-inflamatória também. Então, eu coloco sempre junto no xarope, também ali umas 8, 10 folhinhas. A sálvia da gripe, não precisa pôr muito, porque ela é um pouco forte. Então, coloca ali um galinho ou 2, tipo umas 4, 5 folhinhas. Eu coloco sempre uma cidreira, ou o cidró, que é a erva Luísa, ou o capim-cidreira, ou a melissa, que é a cidreira rasteira. Porque as cidreiras, elas ajudam a tirar aquela dor do corpo, sabe? Aquelas dores que dá antes da gripe, aquela dor que dói tudo, que tu fica cansada. Então, a cidreira é muito bom para isso. Eu não coloco muito, porque ela pode baixar a pressão, né? Então, pode alterar, no caso, ou baixar ou aumentar. Então, eu coloco um pouquinho só, porque ela pode alterar. Eu sempre coloco um talo ou 2 de alecrim, um galinho assim de uns 10, 15 centímetros, porque o alecrim, ele ativa. Então, quando dá aquela moleza, aquela coisa ruim antes de dar as gripes, o alecrim é muito bom para isso. Então, ele dá uma ativada. Geralmente eu uso essas aí para fazer o xarope. Se às vezes aparecer vamos supor que eu penso, vou usar mais essa, mais aquela, eu coloco. O agrião é muito bom também colocar junto no xarope, porque ele é expectorante, ele alivia as vias respiratórias, dificilmente eu deixo ele fora do xarope. Então, todas essas ervas, junta elas e coloca para ferver em torno de uns 20 minutos. Quando a água começou a ferver, deixa ferver uns 15 a 20 minutos. Pode, para essa quantia de ervas, usar uns 4 litros de água. Então, eu uso uma panela bem grande. Eu sempre indico não usar
a panela de alumínio, mas às vezes não se tem outra, então pode usar, mas não deixar ele amanhecer dentro da panela, né? Depois de pronto, não deixar amanhecer. Terminou, não pode engarrafar, então coloca numa outra, ou em alguma coisa de vidro, ou em uma jarra de vidro, ou em alguma outra peça, assim, que não seja de alumínio. Então, deixa ferver ali uns 20 minutos, depois desliga, deixa dar uma aliviada ali para não ser tão quente na hora de coar. Aí coa num pano, em cima, dentro de uma bacia ou de uma outra panela, coa num pano e daí depois acrescenta o açúcar. Ele sempre vai... Eu sempre coloco assim, vamos supor um litro de água desse caldo, então, do chá pronto já, vamos supor umas 3 xícaras de açúcar, né? Então, mais ou menos assim, vou fazendo, porque como a hora Pronobis, ela já dá uma liga, então não precisa ser tão exagerado de açúcar. Então, para 1 litro de água, umas 3 xícaras de açúcar, tipo uma xícara de chá, né, de café, umas 3 xícaras. Aí coloca a ferver de novo. Se antes, junto nas ervas, quiser colocar um pedacinho de canela, um pauzinho de canela ou um cravo, fica bem gostoso e ele também tem bastante propriedade medicinal. Então, eu sempre coloco porque ele dá um gostinho bem especial, assim. Às vezes eu não uso só açúcar branco, às vezes eu uso o amarelo também. Ou faço meio a meio, sabe? Eu, na verdade, não uso nem o açúcar amarelo, eu uso o melado. O melado mesmo, que eu sempre trago lá da minha terra, então eu coloco o melado. Aí deixa ferver ali mais 1 hora e meia, tem que ir acompanhando, assim, porque quando cozinha em fogo baixo, às vezes é mais lento, né? Então, tu tem que deixar um pouco mais. Eu prefiro deixar ele no fogo mais baixo, então deixa mais 1 hora e meia ali fervendo e vai olhando, assim, não precisa ele ficar bem grosso, né? Vai deixando na geladeira, depois até consumir, então ele não precisa ficar tão grosso assim. E depois desliga, deixa aí, deixa esfriar, coloca num recipiente como... Se for embalar ele em seguida, logo que está frio, pode deixar na panela. Mas se for só engarrafar ele no outro dia de manhã, daí é aconselhável colocar numa outra peça, assim. Até um plástico pode ser, ou o vidro é melhor. E daí, quando está bem frio, daí coloca nas garrafinhas. Eu faço sempre pouco, assim, 2 litros. Geralmente, ele vai reduzir, né? Então, se faz com 4 litros de água, ele vai reduzir para 2, mais ou menos, né? Ele vai ficar... Ele sempre reduz bastante, ele vai evaporando. E seria isso, então, o xarope. Tem uma outra maneira de fazer para quem é diabético e não pode usar o açúcar. Então, pega todas essas ervas, ou as ervas do gosto de cada um, né, dentro dessas que foi falada, né, que aumenta a imunidade, como também elas não servem só para uma coisa, né, elas aumentam a imunidade, mas elas também são expectorante, então, e calmante, e tudo isso junto, né, então, usa várias delas, dá para ferver no vinho, vamos supor, pega 2 litros de vinho, ferve com as ervas, e depois que ferveu ali uma meia hora, um pouco mais, tu pode queimar o álcool. Dificilmente ele ainda vai ter álcool, mas pode acender um palito de fósforo e jogar dentro da panela. Se ainda ele tiver com ainda fervendo, né? Se ele ainda tiver álcool, ele queima todo ele. Então, deixa ferver ali as ervas um tempo e depois, quando daí desliga, deixa esfriar e coa também. E deixa dentro de uma garrafa e coloca na geladeira e vai tomando, que ele não vai ter açúcar nenhum, né? Pega o vinho tinto, de preferência o tinto, porque o tinto ele é ótimo para o sangue, ele aumenta a imunidade também. E o vinho, se for ver, ele tem várias propriedades também, né? Ele é fantástico para a saúde também. Então, deixa depois na geladeira e vai tomando de 3 a 4 colheres dessas de sopa por dia daí. Tanto do vinho como do xarope para a pessoa adulta. E para a criança, pode ser menos, aí umas 3 colherinhas de sobremesa por dia. Daí para a criança menos de 8 anos, no caso.
Uma coisa que eu esqueci de falar, o xarope, antes de terminar, eu gosto de colocar um pouco de... Quando eu desligo a panela, eu gosto de colocar umas colheres de mel. Para quem gosta bastante de mel, não necessariamente tem que ser fervido com açúcar, então pode fazer ferver as ervas, faz menos daí, né? Porque daí depois ele não vai ferver de novo para evaporar, e daí só coloca o mel e deixa na geladeira também. Daí como tem que fazer só o que vai consumir. Não tem como conservar muito tempo sem o açúcar. Então, daí coloca o mel ali, deixa na geladeira e vai tomando, que nem essa receitinha do vinho que eu falei também. Essa do vinho, eu coloco sempre beterraba junto também, porque a beterraba ela é ótima para aumentar a imunidade, ela produz sangue, né? Então, dificilmente eu deixo ela fora, até do xarope, às vezes eu coloco também, o xarope feito com açúcar. Tem outras, eu não sei se ainda dá tempo, mas tem outras plantas que de folhas, né, para aumentar a imunidade, que são todas as folhas escuras de vegetais, elas são boas para aumentar a imunidade. A folha da beterraba, a beterraba inteira, na verdade, né? A beterraba, a couve, a rúcula, o agrião, tem as chicórias, né? A chicória principalmente é da folha escura, o repolho roxo também. Então, tudo que é de folha escura aumenta a imunidade. Todos os vegetais de folha escura aumentam a imunidade. Eu queria falar um pouquinho rapidinho do alecrim. Tem muita gente que costuma colocar o alecrim no chimarrão para tomar. Então, o alecrim, ele é fantástico. Para mim, é uma planta, assim, poderosa. Eu sempre tenho um galinho junto comigo, ou no bolso, ou coloco no umbigo, né? Numa outra oportunidade nós podemos falar. Cadê o galinho? Mostra o galinho de alecrim que está aí do teu lado. Tem o galinho aqui junto. O alecrim, ele é ótimo para tu apertar, dar uma amassadinha e inalar o cheiro, né? É fantástico, ele abre a mente. Ele é indicado, inclusive, para quando a pessoa for estudar, de tomar um chazinho de manhã em jejum, ou para criança, quando tem prova, para os jovens e crianças, quando tem prova na escola, tomar um chazinho de manhã. Então, o alecrim tem que ter o cuidado de nunca tomar à noite, porque ele ativa. Ele não é um calmante que nem a lavanda, que nem o poejo, que nem a erva cidreira. O alecrim, ele ativa, então tem que ter muito cuidado para quem tem problema de insônia, essas coisas, não pode tomar o alecrim de noite. A não ser que, vamos supor lá, o casal queira ficar acordado até um pouquinho mais tarde, daí pode tomar um chazinho de alecrim, que é bem válido. Depende da intenção, então. Depende da intenção, ele dá um certo potencial, assim, então é bem... Então, tem plantas assim que tem que ter um super poderosas da Iene. Oi? Eu não sei o que aconteceu aqui no meu, mas eu não... Não, só deu uma leve congeladinha, tá tudo certo. Tá reiniciando, mas... Enquanto volta lá a conexão da Iene, deixa eu ler quem que está aqui conosco. O Jadir está dizendo que adora os xaropes da Iene, que é maravilhoso. A Cecília também está dizendo aqui que está dando os parabéns para essa alquimista, tudo feito com carinho e com o coração. Vamos tomar um chazinho. É isso mesmo, tudo que a Iene trouxe para nós. É realmente uma alquimia, né? É realmente você estar presente, você aproveitar aquele momento, você fazer uma conexão com aquilo que você está fazendo, porque é isso que vale. Como a Iene falou para nós, na grande maioria das vezes, ela não segue nem aquela receita que ela aprendeu, ela mesma vai criando. Isso é alquimia, é você seguir a tua intuição, é você seguir o teu coração, e dessa forma você vai realmente vai criando essa alquimia. O Fernando está aqui conosco também, ele disse que também já tomou o xarope e gosta bastante. A Thaline também está aqui conosco, um super beijo para você, Thaline, que bom que você está aqui.
E ela está dizendo aqui que os xaropes e os chás da Dinda e Iene são maravilhosos. E eu perdi a Iene, fiquei sozinha aqui, caiu a conexão dela. Mas vamos seguir aqui. A Olivia tá mandando um abraço para ti, Iene, e para mim também, saudades. Muito obrigada, Olivia. A Jaque está dizendo aqui do alecrim, que é indicado para depressão. Agora eu perdi a Iene, Jaque. Deixa eu ver se ela consegue voltar aqui para ela esclarecer isso para nós. A Tatiana também está aqui conosco. E a Marialva está dizendo que lá no Horto Dedo Verde sempre tem um chazinho e a amorosidade da Iene. É bem isso, quando a gente vai lá no Horto, sempre a gente encontra esse carinho, essa recepção. E não sei se a Iene vai conseguir voltar aqui para a live, eu acho que ela está com problema de conexão lá, mas que bom que ela conseguiu passar todas essas informações, que bom que ela conseguiu ensinar esse chá, que é maravilhoso, eu também já tomei o chá da Iene, é fantástico, e eu tenho uma contribuição também para passar para vocês, uma receitinha extremamente simples, que eu aprendi com uma amiga minha, aprendi com a Tati, e eu sempre faço, e me ajuda bastante com essa questão da imunidade. Você pega uma beterraba, a Iene falou das propriedades da beterraba, o quanto que ela realmente aumenta a imunidade, você pega ela crua, e você pica ela em fatias bem fininhas. E daí você espalha essas fatias num prato e coloca açúcar mascavo em cima. Só solta o açúcar mascavo, coloca bastante, deixa ali o açúcar mascavo e coloca mais uma fatia da beterraba. Enquanto tiver, você vai colocando. E mais açúcar. Uma camada de beterraba, uma camada de açúcar mascavo. E você deixa em repouso por algumas horas. Vai sair um xarope. Aquele xarope, você toma ali algumas colheres ao longo do dia, tem que tomar em uns 2 dias, tem que tomar tudo, porque ele estraga fácil, né? Como você vai fazer cru, ele estraga bem rápido. Se você fizer essa receita, sabe aquela dor no corpo que você sente quando você está vendo que você vai gripar, aquela dor que dói tudo? Se você fizer nesse momento, você está com a dor, você faz esse xarope, você manda a gripe embora. É incrível o poder desse xarope também. Então, mais uma contribuição aí para você, para que você consiga melhorar bastante a tua imunidade. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desses xaropes, se deu para entender como que faz, se dá para levar essa receita para você fazer. Coloque aqui para nós, que nós já estamos na finaleira dessa live. A gente está fazendo essas lives com um limite de mais ou menos 1 hora, para que a gente consiga subir esse vídeo para outros canais também, para a gente aproveitar todo esse conteúdo. Ah, Iene voltou! Ah, seja bem-vinda, Iene! Eu te perdi, Iene! Iene, oi. Nós não estamos te ouvindo. Agora sim, a Iene voltou! Então, ele tá, como é que eu vou dizer? Ele tá se, enfim, reiniciou e tô de volta. É conexão. Iene, é muita energia. Eu já te falei isso, é excesso de energia. A gente congestiona tudo, tranca tudo e é isso aí. Olha só, eu estava lendo alguns comentários aqui, Iene. Eu estava lendo alguns comentários aqui, bastante gente elogiando o carinho, a amorosidade que você recebe as pessoas lá no Horto. O Paulo César também está aqui dizendo que ele é muito bem recebido lá no Horto. A Gina disse também é bom para quem tem anemia, beterraba. Eu expliquei, Iene, enquanto você estava fora, estava offline, eu expliquei aquele xarope com beterraba. Fora do ar! Aquele xarope com beterraba, com açúcar mascavo, que é uma receitinha extremamente simples, extremamente fácil, e ela é muito assertiva também, né?
Sim, é ótimo. Mas Jenny, muito bem, estamos na finaleira. Dúvida, qualquer coisa que quiserem saber, depois podem ir me perguntando também, podem ir nos perguntando, né, Ana? E a gente volta. Nossa, tem muita coisa assim que dá para falar. Tem muitas flores também que são ótimas, assim, que dá para a gente usar na culinária, que também aumentam a imunidade, que tem as suas propriedades medicinais. Então, podemos falar sobre isso em outro momento também. E eu quero muito bem. Também, eu fico muito feliz também com as pessoas que vão lá, com as pessoas que se interessam pelas ervas medicinais. Eu sinto muita falta, porque lá a gente recebia muitos grupos de escola, dos escoteiros, dos bombeiros mirins. Então, as crianças se interessam muito pelas ervas medicinais e é muito gratificante isso. Eu fico muito feliz e assim, o que eu puder auxiliar, contem sempre com a gente, com o espaço lá do Horto, que é para isso que foi criado o projeto Horto Dedo Verde. Então, está sempre aberto para receber as pessoas, hoje num grupo menor, mas as famílias, enfim, podem ir, né? Porque grupos grandes ainda não podemos receber no momento, mas está sempre aberto lá para quem quiser ir e trocar uma ideia. Eu gosto muito de aprender também. Aprendo sempre com todos que vão lá. Eu fico muito feliz por essas pessoas, então, que fizeram seus comentários ali. Muito obrigada. Muito bem. E para a gente encerrar, Iene, uma mensagem final. Eu vou me apoderar de duas falas de duas pessoas para encerrar. Por essa questão que a gente está vivendo agora, do coronavírus. Ontem eu assisti uma live do Frei Jaime Bétega com o Eloy Poltronieri e o Oswaldo Polo. E o Frei Jaime, ele falou assim, que a pandemia não nos mandou para a farmácia, ela nos mandou para dentro de casa. E eu achei bem interessante, bem profundo isso. E logo me lembrei da Madre Teresa, que quando perguntavam para ela como que ela fazia para se proteger, ela dizia, eu tenho água e sabão, água, sabão e amor. Então, unindo essas duas coisas, eu quero dizer que dentro da nossa casa tem tudo isso, né? Tem o amor e tem água e sabão, que é o que nós precisamos para nos proteger no momento atual. E tem os chás, né? Tem as ervas medicinais, porque mesmo que é mais fácil ir na farmácia comprar o remédio, eu não sou contra, porque ele é necessário às vezes também, mas a maioria das pessoas usam ainda o chás. E eu penso, eu sempre digo assim, o que foi bom uma vez é bom sempre, né? Então, uma vez se usava muito pouco remédio de farmácia, se ia muito pouco em médico, e na verdade lá em casa sempre se foi muito pouco em médico, em farmácia, então a gente só vai em extrema necessidade, senão é tudo na base das ervas medicinais. Então, o chazinho é sempre importante a gente fazer lá para os nossos familiares. Ele, além de fazer bem para a saúde, ele tem a questão do amor, né? Que vai junto, né? Dentro do chá, do fazer o chazinho um para o outro. Lá em casa sempre tem. Se não é eu que faço, é o meu esposo que faz e todo mundo toma o chá. Então, tem tudo isso, né? Então, vamos resgatar isso, vamos trazer para dentro das nossas casas, para ensinar lá para as nossas crianças, porque realmente faz bem. Tudo que vem da natureza faz bem. Não tem como fazer mal, uma coisa que foi criada por Deus, né? E que vem da natureza, que é a minha paixão. Eu tenho uma ligação muito grande com a natureza, com tudo que vem da terra, então eu gosto muito das ervas medicinais. Por isso. E gratidão a todos que estiveram conosco. Muito bem. A você, Ana, que me deu a oportunidade. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo. E você sabe a minha admiração que eu tenho por você. E estou realmente muito feliz de estar aqui contigo e com todas as pessoas que nos assistiram. Muito obrigada. Muito bem. Deixa eu ler os últimos comentários.
A Cecília disse conteúdo excelente, traz mais vezes aí. Ó, estão te convocando aqui, Iene. Já vamos ter que marcar mais uma. Então tá. Só não pode estar chovendo, né, Iene? É verdade. Deixa eu ver. A Cecília também disse que já colocou a erva doce no chazinho dela.